Olá, começa agora mais um programa na TV Urbanitários. Hoje vamos falar sobre o cenário político e o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje Marco Antônio Barato, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Marco, seja bem-vindo. Obrigado. Marco, a gente teve aí durante a semana, o período de 10 a 17 deste mês, um grande acampamento aqui na cidade, em Brasília, que foi convocado pela Frente Brasil Popular, que reuniu movimentos sociais, sindicatos, o movimento estudantil. Eu queria que você explicasse o que é a Frente Brasil Popular e qual que é a pauta desse movimento. A Frente Brasil Popular é uma frente ampla de organizações da esquerda brasileira, que envolve mais de 60 organizações, entre movimentos sociais, populares, sociais, correntes de partidos, diversos partidos, sindicatos. E um dos objetivos dessa frente é trabalhar a unidade da esquerda, uma unidade programática da esquerda, que há muitos anos aí, esse agrupamento dos movimentos, partidos, sindicatos, vem tendo bastante dificuldade em construir. Então a Frente Brasil Popular tem como objetivo, agora nesse período histórico, aglutinar essas forças num projeto político para o Brasil, que envolva, para além das suas organizações, que tenha como objetivo a retomada de alguns princípios aí importantes da esquerda, que a esquerda deixou para trás. Um deles, o trabalho de base, retomar com força a discussão política nas periferias, no campo, conseguir trazer novos instrumentos de debate e formação política e aglutinar mais a classe trabalhadora. Também tem como objetivo fazer uma luta política mais orgânica, delineada, condensada, do ponto de vista de apresentar uma proposta alternativa e política para o Brasil, nesse cenário agora. E também construir diversas frentes, enraizar, na verdade, mais a Frente Brasil Popular, junto às periferias, às organizações de bairro, enfim, dialogar mais organicamente com as diversas organizações na sociedade brasileira, e que tem por objetivo aí um pouco aprofundar o debate político do ponto de vista da formação, trazer de novo a política para o centro do debate, uma política não rebaixada, mas uma política com proposta. E aí o conjunto da esquerda é fundamental nisso, de começar a pensar isso para além das suas especificidades. Sim. Você falou que um dos objetivos é trazer para a população, apresentar um projeto alternativo. Exatamente. O que seria esse projeto alternativo? Quais seriam essas demandas do movimento de esquerda, da unidade da esquerda? Na verdade, o debate político nos últimos anos ele ficou muito sectarizado, muito fragmentado. Então, e também muito setorizado. Assim, o MST vai lá e debate a pauta do MST, que é a reforma agrária. A CUT vai e debate a pauta do movimento sindical ali, mais das fábricas. Os partidos de esquerda, uns mais fora do debate político, mais uma linha muito ultra-oposição ali, outros mais, no caso do PT, e outros mais dentro da instituição e tudo, na institucionalidade. Então a ideia é um pouco, para além das pautas setoriais dos setores, do que as organizações já tocam e tudo, é pensar hoje uma proposta de um projeto para o Brasil, de um projeto político. E dentre vários desses projetos políticos aí, um deles, por exemplo, que a gente deve tocar nele mais profundo hoje ainda, é o caso da democratização dos meios de comunicação. Então, isso é uma pauta que não é uma pauta de um único movimento ou partido. Isso é uma pauta central para a política brasileira e para a sociedade brasileira. Como que a democracia representativa, como ela se estabelece hoje no cenário político,
como as grandes empresas, as multinacionais, hoje elas entram no cenário político. Isso define a política, né? E define para pior, rebaixa muito o debate da política. Então nós temos que repensar seriamente o sistema político a partir de uma reforma política e na nossa opinião, uma Assembleia Constituinte, posteriormente, para discutir isso. Então, assim, são pautas nesse sentido, assim, essas grandes pautas que hoje a gente está se propondo como Frente Brasil Popular discutir. Além disso, as pautas da reforma agrária, da reforma urbana, da criminalização dos movimentos sociais, extermínio da juventude negra, a pauta das mulheres, a pauta LGBT. Então, são todas essas pautas, elas entram também como pautas definidoras desse processo, né? Você falou da questão da democratização da mídia. E a gente tem visto que a mídia tem apoiado, né, e ela se partidarizou, né? Ela, né, virou um partido político mesmo, midiático. O que a gente percebeu nesses últimos dias é que a mídia internacional ela tem colocado, né, como sendo mesmo um golpe, né, da Câmara e da política no geral, da mídia, e que os pretendentes a assumir a presidência estão todos implicados em processo de corrupção, né? Então, assim, essa questão da democratização da mídia e da reforma política também, né, são temas centrais para a gente, para que se avance e se transforme essa realidade, né? Você acha que foi um erro, né, do Partido dos Trabalhadores, né, do governo, não pautar e colocar estratégias e andar, né, com esse processo da mídia? Olha, eu acho que foi um dos principais erros, né? Teve outros, mas esse foi um dos principais. O governo Lula, sobretudo, no período ali entre 2003 e 2010, teve toda a condição, né? Ele teve toda a condição, todo o apoio popular e apoio dos movimentos, da esquerda e tudo, para repensar o processo dos meios de comunicação no Brasil, né? Teve toda a condição também de, nesse tempo histórico, tentar trabalhar um processo de democratização mais profundo da comunicação no Brasil, tirando a hegemonia de determinados veículos de comunicação, como a Rede Globo, por exemplo, e como outros veículos de comunicação, e ter apostado, investido num processo mais de financiamento mais forte, mais pesado na mídia alternativa, nos pequenos veículos de comunicação também, como forma de estimular um outro noticiário, uma outra forma de noticiário mais verdadeira, com um formato mais profundo do ponto de vista do debate político, né, onde, enfim, a questão foi que nesses anos a Rede Globo de televisão ela não deixou de ganhar, né? Ela ganhou bastante nesse processo. Ela manteve seu poder, né? E o governo não teve condição, também não quis criar a condição de aprofundar ou de fazer um debate do ponto de vista da telecomunicação ou dos grandes meios de comunicação. Então, esse é um lado da história, ou seja, a Globo continuou crescendo no governo, né? Porque em alguns momentos, como um grande partido, um quarto poder, um partido ideológico que é a Rede Globo, o governo jogou com a Globo nesse tempo. Às vezes a Globo, negativamente, às vezes positivamente. Então, a Globo fazia um jogo meio duplo, assim, né? Eles fazem muito isso, né? Ao bel prazer da conjuntura, né? E, por outro lado, os meios de comunicação menores, assim, não tiveram nenhum tipo de investimento, assim. A gente pega, por exemplo, veículos como a TVT, que é a TV dos Trabalhadores, lá dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, eles tiveram algumas análises que eu vi em torno disso. Foi um dos meios de comunicação que poderiam, por mais foi criada no seio do PT e da CUT, poderia ter tido um investimento maior e também não teve um investimento maior, né? Então, porque
ali poderia ser um veículo de comunicação, inclusive para fazer um contraponto, não do mesmo tamanho, logicamente, mas assim, por que não investir, né, ali? Por que não investir mais pesadamente num veículo de comunicação como a TV Comunitária de Brasília, que tem toda a dificuldade, os meios impressos menores também, os meios digitais, né? Ou seja, a mídia alternativa é porque ela é guerreira, né? Ela leva no peito e na raça, e para continuar a fazer um noticiário bom, um noticiário que forme, que explique, né? Então, eu acho que foi um grande equívoco. E agora, nessa conjuntura política, a Globo, ela vai pelo, digamos, a conjuntura política e os favores, né? A Globo sempre viveu muito de favores, né? E agora ela continua vivendo de favores, né? Porque por mais que ela sempre combateu o PT lá atrás, ela também ganhou com o PT. E agora, num momento onde parte da sociedade, sobretudo a classe dominante, né, a classe dominante brasileira, a elite econômica, sai na rua para bater numa pauta maior que a pauta da corrupção, a Globo se sente logicamente, eu vou agora noticiar a pauta da corrupção para dizer, ó, que nós da Rede Globo também somos contra a corrupção, né? Só que acontece que ela não faz um debate verdadeiro, porque ela não aprofunda esse debate. Porque contra a corrupção todo mundo é, né? Então, assim, é como que você faz o manejo dessas informações, né? E o que você ganha nesse momento histórico, né? Então a Globo tenta com essa pauta também ganhar, ter ganhos políticos e ganhos econômicos também, né? Então acho que foi um equívoco do governo do PT nesses anos não ter trabalhado mais profundamente o debate da democratização da mídia no Brasil, né? E assim, você fala da questão que o centro, né, que a elite tem colocado que é contra a corrupção, né? Só que essa disputa política, ela não tem muito a ver com esse tema, né? É um oportunismo político, né? E na sua avaliação, assim, o que né, na questão econômica, o que é que está por trás dessa tentativa de golpe? Na verdade, na avaliação que nós da MST já vem fazendo há algum tempo, o que está por trás disso é o interesse do capital financeiro internacional. É o capital rentista. Então, assim, hoje o Brasil ele vive, sobretudo, né, as sociedades capitalistas aí, de cunho neoliberal, que é o que está pintando de volta no Brasil, ele vive do capital financeiro rentista, né? Bolsa de valores. Ele não vive de gerar emprego, nem de investimento nas indústrias, nem de investimento nas empresas nacionais, né? Ele vive de especulação. E é isso que está por detrás. Hoje o Brasil, embora nos últimos anos tenha aprofundado uma relação comercial com os países aqui do sul do globo, com China, Índia, os BRICS, né? E tendo rompido, de alguma forma, com os interesses soberanos ali na época da relação do Brasil com os Estados Unidos, né? Onde os Estados Unidos era soberano nas relações com o Brasil, né? Só eram os Estados Unidos, né? Embora tenha tido esse movimento nos últimos anos, o capital financeiro, as grandes transnacionais, sobretudo na agricultura e nas estruturas urbanas, aí, por exemplo, as grandes multinacionais hoje que dialogam nas estruturas nas cidades, né? Por exemplo, a Odebrecht, todas essas que estão envolvidas na Lava Jato, aí, Camargo Correia, Odebrecht e tantas outras aí. E o capital internacional da agricultura também, que é muito forte, Monsanto, Cargill, Syngenta, Bunge. Todas essas, hoje, o Brasil é um espaço interessante para o desenvolvimento dessas empresas capitalistas, né? Por quê? A exploração do trabalho aqui, ou seja, as leis trabalhistas, elas são muito mais flexíveis do ponto de vista da exploração do trabalho no Brasil. Então, essas empresas ganham muito mais dinheiro explorando a força de trabalho no Brasil, onde se paga menos, né? Do que, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, onde as leis trabalhistas são mais duras, né? Então, o Brasil se tornou, nesses anos, um paraíso para essas grandes multinacionais, incentivadas também, do ponto de vista da flexibilização do trabalho mesmo. Então, hoje, um trabalhador brasileiro, ele trabalha o mesmo tanto que um trabalhador inglês ou norte-americano no dia a dia, na semana, ou até mais, ele trabalha,
e o salário que é pago para ele é muito menor, ele ganha muito menos, então ele trabalha muito mais. É a questão que Marx colocava hoje, da mais-valia relativa, né? Você diminui a hora de trabalho às vezes, mas a intensidade do trabalho ela é maior, né? Então hoje você produz mesma quantidade que um trabalhador no passado produzia, mesma quantidade de produto que ele produzia em 16 horas, ele tem que produzir o igual ou mais em 8 horas. Sim. Então uma intensificação da exploração da força de trabalho. E isso com um custo baixo, porque como as leis trabalhistas não são bem flexíveis aqui, então para as multinacionais é bem interessante. Então é isso que está em jogo, né? Na agricultura é isso que está em jogo, nas indústrias e no mercado, no mercado especulativo onde essas grandes empresas hoje trabalham nas cidades também. Aqui no Brasil hoje o jogo um pouco é nesse sentido. Então, do ponto de vista econômico, os bancos, as multinacionais, tanto da agricultura quanto dos setores urbanos, nunca ganharam tanto, né? E é eles que são o centro da atenção, né? Então, eles ganham muito dinheiro. Não tem crise para eles, né? Isso a gente já conversava no passado, em outras questões. Não tem crise, continua não tendo crise. Então, hoje, esse processo que envolve a conjuntura brasileira, que destrói alguns pilares da democracia, as crises de valores, ela meio corrói a sociedade brasileira de quem está da classe trabalhadora ou das classes menos abastadas, digamos assim. Porque a grande elite econômica continua ganhando muito dinheiro, né? Então é isso que está por detrás de toda essa crise brasileira, essa suposta crise mais profunda. E a crise é isso, né? Se reestruturar para ganhar cada vez mais, né? O capitalismo é isso, ele se come, ele é autofágico, né, digamos assim. Sim. Então, agora, né, a gente caminhando aqui para a questão do processo, né, de impedimento da presidente Dilma. Como é que você avalia, né, o que aconteceu domingo, né, no dia 17? Porque quem assistiu viu um espetáculo ali, né, assim, surreal. E como é que você avalia esse resultado, né, e todos aqueles discursos, porque o que foi avaliado ali, quem votou, né, contra o impedimento deixou claro que mesmo tendo divergências com o governo, mas que não conseguia ver nenhum crime de responsabilidade fiscal, né? E quem votou favorável falou sobre tudo menos sobre o que estava sendo analisado, né? Como é que você avalia esse resultado? Olha, essa é uma outra questão que a gente já vinha, enquanto movimento social, discutindo, né? Para nós, nas análises que a gente vinha fazendo, a gente já meio que esperava esse resultado. Não da forma como ele foi, né? Ele foi, se eu não me engano, com 25 ou 26 votos de diferença, né? Do que necessitava. A gente esperava um resultado mais apertado, né? Mas estava dentro do previsto mesmo. Tendo em vista que o Congresso brasileiro, você não pode esperar muito desse Congresso, né? O Congresso mais conservador da história do Brasil. Com relação ao conteúdo do que os deputados ali discursaram, assim, aquilo ali foi um circo dos horrores, né? Foi um circo dos horrores. Demonstrou claramente que a grande maioria dos deputados federais não tem nem minimamente uma raiz republicana, né? Porque a partir do momento que você debate, você faz um voto e justifica ele pela sua família, por Deus, pelo meu filho, você desconsidera todo o sentimento do que é uma república, né? Uma república soberana, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, né? A concepção de república. E entra na concepção extremamente conservadora, terrível, assim, tendo Deus e a família como centralidade, né? Ou seja, eu me preocupo mais com o meu umbigo, com a minha condição familiar, do que com o restante da sociedade brasileira, sendo que eu sou um deputado que compõe um Congresso Nacional que tem como princípio primordial
lutar pelo povo brasileiro, né? Representar o povo brasileiro, né? Então, demonstrou, acho, para fora, a gente já sabia disso, agora demonstrou bastante, né? Expôs o que é o Congresso brasileiro, né? Expôs, inclusive, para a mídia estrangeira, a mídia internacional, praticamente todas, pelo menos as que eu pude ver, The Guardian lá e outras, Reuters e outras desse calibre aí, noticiaram o pós-dia 17 ali, um pouco trazendo o tão medíocre, né, que foi esse processo, né? Tem muito medíocre. Então, como é que um Congresso extremamente conservador, que tem grande parte desses deputados que votaram sim, com processos e diversos crimes, inclusive comprovados, né? Um presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é um cara, um corrupto também, com conta na Suíça e diversos processos também. Que legitimidade eles têm, né, para poder colocar em xeque uma presidente da República que teve 54 milhões de votos e que não tem comprovado, não tem nada comprovado que diga assim, ó, que a Dilma roubou, ou que ela tem conta estrangeira, ou que ela cometeu qualquer crime de responsabilidade. Porque pedalada fiscal não é crime de responsabilidade. Isso está na Constituição, inclusive. Então estudar um pouquinho. Quem presta atenção um pouco mais na política, que se interessa um pouco por política, sabe disso, né? E, então, assim, o que vem por aí, de fato, é um golpe, né? É um golpe de um setor da sociedade, representada por alguns partidos de direita, ultradireita, que não aceitaram e não aceitaram a quarta derrota, não aceitam ainda, e estão jogando todas as fichas para desestabilizar a democracia no Brasil. Marco, alguns deputados, inclusive, né, nos discursos no dia 17, colocaram como alternativa a convocação de novas eleições gerais, né? Como é que você avalia essa possibilidade, assim, de uma nova eleição? Não, para nós isso, a gente nem avalia isso, porque não tá colocado. Então, assim, eu não... e aí eu estou falando de uma posição Sim. da organização, do MST, a gente nem avalia essa possibilidade, porque de fato não está colocado. O que a gente avalia nesse processo agora é dar sequência na luta e inviabilizar o governo do Temer. Inviabilizar a chegada do Temer no governo. Então agora tem Senado e nós, os movimentos sociais e populares, vamos continuar nas ruas, estamos conclamando, inclusive, toda a classe trabalhadora brasileira, as periferias, os jovens da periferia, para que venham para a rua e para que a gente tente agora pressionar para barrar no Senado. E não conseguindo, não tem, para nós, não vamos descansar um minuto sequer enquanto a gente não reverter esse processo. E eu acho que a linha tem que ser essa mesmo. Então, do nosso ponto de vista, inviabilizar qualquer situação que não seja a situação normal de continuidade de um processo do governo da Dilma, legitimamente eleito nas urnas e tudo. Então a nossa luta para esse momento agora é centrar força para barrar esse golpe no Senado e barrar depois no STF e continuar fazendo a luta para que a gente retome o rumo da democracia no país, né? E a ideia, né, como você colocou, do movimento, né, e a luta é para barrar a tentativa de golpe, né? Exatamente. Dando a continuidade, né, ao governo da presidente Dilma, o que os movimentos sociais e o que a Frente Brasil Popular espera? Olha, se a gente conseguir passar por esse processo, ileso por esse processo, né? Algumas questões aí, no nosso entendimento, vão ter mudanças, eu acho que, de alguma maneira, radicais até, dizendo. Primeiro que a política vai haver, nas nossas análises, um reordenamento na política. Eu acho que, independente do resultado, Sim. se o golpe, se constituir o golpe, se a gente barrar esse golpe, vai haver um reordenamento na política. Tanto
nos três poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário. Então vai sair, a correlação de força interna não vai ser mais a mesma, até porque mudou o cenário ali internamente. E do ponto de vista da esquerda também, e dos partidos de direita e dos partidos de esquerda, né? Vai haver rupturas e, enfim, com certeza na direita, que já não tem nunca teve, também não tem uma linha hegemônica, ou uma linha homogênea, desculpa. E também na esquerda também, que não tem essa linha homogênea, e eu acho que está se debatendo muito isso. Então vai haver um reordenamento nisso. No caso da Dilma continuar, para nós, e no caso se ela continuar, nós temos claro que não é uma vitória da Dilma, é uma vitória das organizações que estão na rua defendendo esse projeto, sim, esse governo, né? Que não é explicitamente uma defesa do governo Dilma, é uma defesa da democracia e uma luta contra retrocessos e contra um golpe que está em curso no país. Então o entendimento nosso é que todo esse processo também é um aprendizado para o governo, também é um aprendizado para o PT e um aprendizado para o conjunto das organizações da esquerda. Passando por isso, a Dilma ela vai ter que dar sinais claros mais à esquerda. Ela vai ter que dar sinais claros mais à esquerda. E vai ter que apresentar uma estratégia política que, na nossa percepção, é um novo governo, né? Ela passando por isso, esquece os 2 anos, 14 e 15, 16, 17 e 18, um novo período de governo. 16, 17, né? E uma parte de 18. Um novo período de governo, um novo governo, que vai ter que começar do zero e vai ter que sinalizar mudanças radicais, sobretudo nas políticas econômicas, sobretudo de barrar alguns interesses e algumas linhas da ideologia neoliberal que estão sendo inseridas nessa proposta do governo, a retomada das políticas sociais, do investimento mais pesado nas políticas sociais, recolocar de novo na pauta a reforma agrária, sim, que saiu de pauta, aprofundar o debate da reforma urbana e tentar mudar completamente os rumos da política econômica. Eu acho que esse é um ponto central do governo. Então ele tem que demonstrar, tem que ter coragem e demonstrar uma nova linha de política para o período, para as políticas econômicas, sociais, para o período posterior, né? Marco, nosso tempo aqui já está terminando, e aí para concluir eu queria que você colocasse, né, apontasse quais são as próximas ações da Frente Brasil Popular, se tem outros movimentos que estão, né, sendo incorporados nessa frente, né? Como é que vocês vão atuar daqui para frente para barrar esse processo de impedimento, né, a favor da democracia? A Frente Brasil Popular, ela, como eu expliquei inicialmente, ela é essa frente ampla dos movimentos da esquerda, ela, independente do resultado, ela não vai deixar de existir e ela sai fortalecida. Eu acho que a partir da semana passada, no acampamento nacional em defesa da democracia e contra o golpe, que foi um acampamento do ponto de vista da unidade da esquerda com muito acúmulo, eu acho que foi um momento muito importante de formação política, de unidade, de cumplicidade. Eu acho que ela sai fortalecida. A gente sai baqueado pelo resultado, mas enquanto unidade da esquerda a gente, sim, sai fortalecido. E numa convergência no domingo, no dia 17, no domingo passado, com a Frente Povo Sem Medo, que é uma outra frente, que é uma frente que tem outras nuances, tem do ponto de vista ideológico, alguma divergência, mas que nas pautas mais amplas nós estamos conseguindo fazer lutas unificadas, sim, unificar as lutas. Então, tanto da Frente Brasil Popular, que é a frente no qual o MST compõe, e tanto da Frente Povo Sem Medo, que é a frente onde o MTST, PSOL, a própria CUT também compõe, eu acho que a estratégia é aprofundar os processos de formação política, aprofundar o enraizamento no debate com a sociedade e continuar vigilante na rua. E as suas organizações, eu não tenho dúvida nenhuma, vão continuar a tensionar e fazer as lutas necessárias
que tem que ser feita, tanto do ponto de vista das lutas pela terra, das lutas na cidade, das lutas do ponto de vista na universidade, da cultura, da juventude e das mulheres. Então, na perspectiva agora de curto prazo, essa semana as frentes agora, justamente agora, a Frente Brasil Popular está sentada lá em São Paulo para fazer uma avaliação mais profunda dos próximos passos. E os próximos passos agora a curto prazo é tensionar na votação do Senado. Então, no Senado, fatalmente, nós vamos estar na rua de novo, fazendo tensionamento para tentar barrar o golpe no Senado e tentar construir base concreta de relação com alguns senadores, parceiros, camaradas, para que a gente construa também força para tentar barrar lá dentro. E vigilante na rua, na perspectiva, inclusive, de um curto prazo também, a gente demonstrar força dessas organizações que compõem essas frentes e fazer um dia de paralisação. Eu acho que esse é o grande, é o X da questão. A burguesia e a classe dominante, ela só vai entender o processo político atual na hora que ele sentir no bolso. E cabe a nós, da classe trabalhadora do campo e da cidade, paralisar esse país. Então, caso passe no Senado, ou caso avance esse golpe, a tarefa nossa é paralisar o país, é paralisar as fábricas, é paralisar a Petrobras, é fechar as BRs, é ocupar os latifúndios, é paralisar 2, 3 dias esse país, para eles entenderem, do ponto de vista econômico, a força que a classe trabalhadora, que é quem gera emprego, que é quem gera riqueza para esse país tem, paralisando os processos produtivos no país, para eles entenderem concretamente, no bolso deles, o potencial e o que nós estamos querendo dizer quando a gente diz que vai estar na rua. Sim. E quando a gente diz que vai enfrentar esse golpe e que a gente vai defender a democracia. Então, para o próximo período agora, intensificar a luta, dependendo do resultado, e tá aprofundando os processos de formação e os processos de incorporação de novas organizações, novos movimentos, para que a gente possa tornar essa frente mais ampla, mais unificada e com mais condição de fazer a luta e a resistência. Marco, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Hoje nós falamos sobre o cenário político, né, e o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Para acessar esse e outros programas, vá na nossa página urbanitariosdf.org.br. E até a próxima.